Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso podcast Pode Falar Gestor, um episódio mega especial com um convidado ilustre, além de ser uma referência no setor, é um grande amigo e a gente realmente está muito animado de recebê-lo aqui. Bom, eu sou o Caio Noronha, sou cofundador e CEO do EducBank. O EducBank já tem mais de 5 anos nesse mercado. Nós apoiamos escolas de ensino básico para ter acesso ao capital, produtos financeiros e tecnologia. E a gente tem um orgulho enorme de poder estar trazendo esse conteúdo para vocês em mais um episódio. Bom, e começando as introduções, né, realmente é uma grande honra estar com esse cara aqui, que é uma pessoa que a gente já se conhece há muitos anos, me apoiou muito desde o começo aqui no EducBank. Depois da minha jornada aqui como CEO, deu diversos conselhos e realmente é um grande prazer, né? Então, estamos aqui com Adriano Costa Fonseca, gestor da Rede Clarissas Franciscanas de Minas Gerais. O Adriano, que é administrador de empresas, né, formado pela FGV. Antes de assumir esse desafio na Rede Clarissas, teve diversos desafios e posições de liderança dentro do mundo corporativo e do mercado financeiro. E já faz há bons anos ele vai contar a história aí que ele está introduzido nesse setor de educação e vem transformando, né, a história desse colégio, a gestão. E a gente está animado de poder falar desse tema com vocês, que é gestão, profissionalização da gestão escolar, né? Então, Adriano, muito bem-vindo. É uma honra estar com você aqui hoje. E aí, pessoal, bom dia. Obrigado, Caio. Prazer é todo meu estar com vocês aqui novamente na EducBank. São parceiros muito bacanas, Caio, Danilo, são pessoas assim que a gente tem um grande estima e apreço até. Meu nome é Adriano Costa Fonseca, como o Caio já falou, sou gestor da Rede Clarissas Franciscanas, sou administrador de empresas, né, e com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Venho ao longo aí do tempo aí trabalhando em empresas, né, já rodei algumas aí, diretor de empresa e tudo. E agora há 11 anos, agora em dia 20 de fevereiro, fez 11 anos que eu estou no segmento educacional como gestor da Rede Clarissas Franciscanas. Incrível, é um prazer, Adriano, estar aqui com vocês aqui. O prazer é nosso, Adriano. E até para a gente começar, eu ia pedir para te fazer uma introdução realmente da tua história. Acho que você já fez uma breve introdução aqui, mas eu queria até que você, para começar, contasse um pouco mais da tua história, antes até da Clarissas, contar um pouco, né, qual foi a trajetória, por onde você passou e por que você, 11 anos atrás, acabou indo para esse novo segmento que é de educação básica. Bem, eu comecei, pode assim dizer, sendo... Naquela época a gente falava, não falava gestor, falava gerente geral. Então eu comecei como gerente geral de uma editora. A gente tinha um jornal, 60 mil exemplares quinzenalmente. O dono era o Alexandre Paulinelli, uma pessoa que eu tenho uma estima, uma consideração enorme. E ali começou a ser uma escola para mim. Porque com 26 anos comecei a ser gestor ali e era uma época muito difícil, né? Vários planos no Brasil. Então tivemos que passar por vários planos que você imaginar. Inclusive um principal ali que foi o Plano Collor, que foi muito difícil. Imagina você chegar numa empresa e da noite para o dia você ter 50 mil reais na sua empresa. Era um negócio muito complicado. Isso foi para nós, assim, para mim pessoalmente, uma maravilha. Na época um sufoco, mas uma maravilha, né? Porque aquilo é experiência pura. Depois eu fui para uma empresa, para a Ceasa, Minas Gerais, que é a mesma coisa como se fosse aqui em São Paulo, a Ceagesp. Então ali foi muito interessante, porque eu fui gerente de compras, gerente de recursos humanos, gerente administrativo, gerente financeiro por 5 anos, gerente de planejamento, estratégia e coordenação, e cheguei a chefe de gabinete do presidente ali com 34, 35 anos de idade, a chefe de gabinete da presidência ali, fiquei por ali por 10 anos. Dali eu fui para uma empresa de varejo, de material de acabamento, que tinha 4, 5 lojas. Depois eu fui convidado para ir para o Alphaville, para incrementar o Alphaville na parte comercial lá em Belo Horizonte, tá certo? Ali em Nova Lima. Foi muito interessante, fiquei lá 2 anos, né, fazendo a coisa acontecer ali, né? E depois essa empresa de varejo me tornou a me chamar, né? Voltei para lá como diretor praticamente geral lá, mas assumindo muita área comercial. E isso foi uma maravilha, porque
nos deu toda uma experiência dentro de tudo aquilo que você estudou e viu, da necessidade, principalmente, eu vou tentar resumir numa frase, que mais importante do que o faturamento é ter a rentabilidade do faturamento. Então as pessoas às vezes não têm essa imaginação que, às vezes eu posso estar faturando aí 20 milhões por mês, mas não estou tendo rentabilidade nenhuma. E às vezes eu posso ter uma empresa que estou faturando 1 milhão, 2 milhões por mês e tendo uma rentabilidade maravilhosa. Então, mais importante que o faturamento é a rentabilidade do faturamento. E esse nível de observação ele tem que estar ali no planejamento e no dia a dia. No dia a dia tem que se estar vendo a rentabilidade daquilo. E aí depois eu fui mexer na parte mesmo de investimento, mas aí era por conta própria mesmo, home broker, aquela coisa toda. Foi um momento maravilhoso, teve um momento muito interessante, mas depois também veio a crise de 2008, que foi um negócio complicado, as bolsas todas começaram a cair bastante e tudo. E aí eu tive um convite através de currículo mesmo, eu tive o convite para vir para o segmento de educação, que aí já no caso já era a Rede Clarice Franciscanos, ao qual eu estou lá até hoje, nesses 11 anos, feito agora no dia 20 agora de fevereiro. Pô, incrível, Adriano. Parabéns pela trajetória que eu... Não, e complementando, né, a formação, eu adoro, porque minha formação em administração é aquela formação antiga. Então você tem cadeiras de produção, marketing, recursos humanos e pessoal, custos e orçamento, 2 anos de direito, psicologia, sociologia, tá certo? Então toda uma estrutura, uma cadeia, cadeiras mesmo de administração geral, que te deu todo o embasamento, que dá todo o embasamento de você realizar realmente essa gestão completa. E a trajetória foi muito interessante, porque de todas as cadeiras, eu só não entrei na produção, linha de produção, indústria. O resto tudo, graças a Deus... Passou por uma experiência. Passei por uma experiência e foi fantástico. Incrível, Adriano. Ótimo. Eu sou um grande fã da tua trajetória. Ah, que isso. Me espelho. E é incrível para todo mundo que está ouvindo saber um pouco de como foi essa trajetória, para se conectar e entender um pouco do contexto. Então, agora vamos entrar um pouquinho dentro como foi esse início. Vamos lá. No setor de educação. Porque eu queria primeiro começar a pegar um pouco da tua percepção, que já tinha passado por diversos segmentos, de diversas empresas. Como que você, quando você chegou no setor de educação, você visualizou esse segmento? Né? Quais foram os grandes desafios que você, de largada, viu e realmente viu uma realidade diferente do que você já tinha vivido anteriormente? Tá, é uma pergunta interessante e bem gostosa, porque realmente a hora que a gente chega, a gente vê um universo que é lindo. Educação, saúde e segurança, principalmente educação e saúde, principalmente educação, é uma coisa maravilhosa. Eu falo, isso é uma fala minha, que eu acho que a educação, ela sobrepõe, ela está além de tudo, muito. Tudo na vida você pode perder ou você pode ser te tomado, né? Alguém pode te tirar aquilo. Se você não pagar imposto, se você não pagar sua casa, enfim, tudo. Menos o que você adquiriu, tá certo? Menos o que você adquiriu, de conhecimento e de valores. Então foi um negócio muito interessante, porque a hora que você chega e vê aquele universo, principalmente assim como sendo uma confessional católica, você tem muito ali aquela parte toda muito maravilhosa da educação em si mesmo e de valores humanos e muito fortes em cima disso aí. Só que aí eu falo com o pessoal que, por exemplo, a educação e essa parte toda, ela sobrepõe, ela está muito acima de tudo, mas nós não podemos esquecer que ela é realizada dentro de uma empresa. E essa empresa, ela tem que ser autossustentável, ela tem que dar conta de viver, ela tem que estar pulsando. E, além disso, ela tem que cumprir a legislação, todas as leis do país, a legislação do segmento, ela tem que ser cumprida. Tá certo? Então, nós precisamos fazer, nós como gestores, nós temos que cuidar dos anseios e necessidades dos donos, naquilo que eles pretendem, que eles querem, assim como também os anseios e necessidades da equipe. Nós somos ali o intermediário exato para fazer isso, né, esse trabalho. Então, quando você chega ali, você precisa apresentar
toda uma administração, falar de sistema, processos e também uma coisa que é muito assim, que fugia muito antes, que é de administração mercadológica. Eu gosto muito de usar esse termo, em vez de falar de marketing, eu gosto muito de usar mercadológica, porque eu acho que ela abrange bastante, sabe? Então precisa mostrar, né, os pontos fortes, os pontos fracos, quem que a gente realmente é, o nosso nicho de mercado que nós estamos atuando, a concorrência, tá certo? Como que a concorrência está levando alunos nossos, o que a gente faz também para poder atrair mais alunos dentro do nosso nicho. Então precisa realmente colocar, e às vezes isso aí mexe e abala um pouco com a empresa. Quando a empresa não está ainda muito profissionalizada, ela é pequena, o foco é muito nas pessoas, porque a pessoa é o principal ali. Quando a empresa começa a se profissionalizar e começa também a crescer, você tem o foco muito nos processos. Tá certo? As pessoas também. Muito, aliás. Mas precisa ter o foco nos processos. Porque senão a coisa desanda. Imagina, por exemplo, nossa rede tem 4 colégios. Tá certo? Nós temos 4 colégios com 3.100 alunos, 500 funcionários. Então, se você não tem os processos definidos, bem definidos, nós temos um escritório central para isso, você começa a perder até mesmo a identidade. Então precisa, a partir de um certo momento, quando você profissionaliza, ter bons profissionais adequados, certos principalmente não só para o cargo, mas para a função. Ele tem que saber exatamente a função da empresa, na empresa, né? Qualificação para aquilo e também os processos definidos para que se atue dentro de um sistema. Então você precisa começar a mostrar que a administração é como se fosse um sistema. Eu vou até brincar aqui um pouco. Imagina, eu não sei se vocês lembram ou conhecem, o Caio é muito novo, né? E está de parabéns, né? Por ter construído a EducBank, que está hoje na cabeça da EducBank, ser o CEO da EducBank. Parabéns, viu, Caio? Mais Obrigado, uma vez. Adriano. Tô com 34 anos, a idade que você estava lá. Você acho que eu fui chefe de gabinete lá da presidência. Exatamente. Lá. E aí, o que acontece? Imagina aqui, por exemplo, como forma de sistema, um tubo de vareta. Não sei se vocês lembram de vareta. Não. Não sabe o que é vareta, não. Né? Pois é. Vareta é um negocinho que você colocava assim, são vários pauzinhos, né? Que você joga na mesa assim e tem que pegar um por um daquele ali sem mexer o outro. Mas imagina ele não na mesa, ele dentro daquele tubo. A administração é sistema é um tubo, vamos pensar assim. Aqui entra, na entrada aqui, insumos, conhecimento, insumos, conhecimentos, e aqui dentro processa-se tudo isso para sair um serviço aqui na ponta ou um produto de excelência. Ou um serviço de excelência ou um produto de excelência. Entrando aqui insumos, conhecimento, sabedoria, essa coisa toda. Aqui dentro, cada varetinha daquela, aqui dentro desse sistema tem vários processos que não podem estar desalinhados. Eles têm que seguir um fluxo muito bem definido, inclusive assim, dos vários processos, um inclusive não atrapalhando o outro. Então a gente precisa mostrar para isso. E o processo dentro de uma empresa, ele é praticamente igual a uma meta. Ele tem que ser totalmente identificável, ele tem que ter o responsável, a mensuração desse processo e as datas de verificação daquele processo. Porque se ele começa a dar algum tipo de erro, naquele momento, por exemplo, eu tenho que interferir e fazer uma ação em cima daquilo ali. Tá certo? Falamos de bastante coisa aqui então, hein, Adriano? A gente falou de processo, falamos de pessoas. Sistema como um todo, né? Que aí é a organização, todo, que é a empresa, a instituição. Estabilidade. Agora, vamos, até para a gente tentar passar uma mensagem focada para um mantenedor que hoje está com dificuldade. Se você tivesse que falar o ponto que mais te deu resultado no começo, entre todas essas coisas que você comentou aqui, processo, pessoas, planejamento estratégico, se o mantenedor tiver que focar em uma coisa apenas, o que você acha que é o mais relevante, especialmente numa fase inicial de transformação?
Bem, na fase inicial de transformação é difícil, assim, apenas uma coisa, é muito difícil, mas eu vou responder, mas depois eu vou acrescentar um pouco. Claro. Apenas uma coisa, orçamento. Orçamento. Planejamento tem que ter orçamento. E a autonomia é feita através do planejamento, definição de processo e o orçamento que aquela pessoa, aquele setor, aquela gerência, aquela pessoa tem. Então, orçamento. O orçamento tem que estar totalmente, muito bem feito, ponto a ponto, conta por conta, para ele conhecer muito bem a empresa. Juntamente com isso, ele precisa conhecer muito bem os funcionários que ali estão. Principalmente os que vão ser ali, que estar junto com o gestor ali, né, para traçar ali o planejamento, ou os planejamentos, assim como a definição aí dos processos. Mas, então, estou falando bem de planejamento como um todo, mas a palavra de ordem principal, no meu ponto de vista, é um orçamento muito criterioso e muito bem visto, né? Com todas as contas muito bem definidas ali. É super interessante ver você falar isso, Adriano, porque a gente que está em contato aí com escolas todos os dias e temos muitos clientes aqui, estamos sempre em contato com o mercado, a gente percebe que esse é o grande desafio dos mantenedores e das mantenedoras, né? Que acho que você até falou bem no começo, né? Esse equilíbrio entre a causa e você realmente ter uma empresa que precisa dar resultado, etc. E muitas vezes a escola se perde nesse caminho, né? A causa, obviamente, é sempre muito importante, mas ao mesmo tempo não está conseguindo traduzir isso em organização e números. E a gente percebe muito isso na realidade das escolas na média no Brasil. Uma dificuldade grande de gestão, de conseguir controlar, de se planejar, controlar as despesas, traçar iniciativas robustas, né, para transformar o resultado. E eu lembro quando a gente conversou, acho que a primeira vez, a gente estava na BET, e eu lembro até na época que eu anotei, você me trouxe umas coisas super legais de... Caio, você tem que olhar para isso. Agora você está entrando num novo desafio. E olha, a regra de pão é essa. Eu lembro que você... eu vou falar um pouco o que você tinha me falado na época, mas queria que você complementasse. Pois não. Você falou, Caio, primeiro ponto, né? Você tem que saber muito bem aonde você quer chegar, né? Você tem que ter o orçamento, como você comentou agora, dar autonomia para as pessoas, dar as ferramentas para elas trabalharem, né? E deixar o jogo rolar, mas tendo uma diretriz muito clara. Mas eu queria que você, né, com a sua própria voz, aí, aprofundasse um pouco nessa dica, nesse recado para os mantenedores e gestores que estão ouvindo. Tá. Eu lembro dessa conversa nossa, foi muito legal lá, a gente sentado na mesa lá, né, na mesinha do stand, conversando isso aí. Exato. Exatamente. É isso mesmo. Primeiro que eu acho que é o seguinte, o gestor, acho que foi uma primeira fala que eu falei para você, ele não pode cair na operacionalidade. Se ele cair o tempo todo na operacionalidade, ele perde a gestão. Porque a gestão é o todo. Outra coisa que você citou aí é a visão. A visão, muitas vezes, as pessoas falham quando vai fazer o planejamento estratégico, colocar missão, visão, valores, princípios, né, essa coisa toda. A visão, ela tem que ser igual meta. Tá certo? A pessoa coloca assim, eu quero ser a melhor, por exemplo, fintech ou empresa de ajuda financeira para as escolas do Brasil. Não, isso não é uma visão. É uma visão, mas não é. Por quê? Você deixou solto. É igual meta. Então, eu quero ser a melhor empresa de ajuda financeira para as escolas, do Brasil ou das regiões tais, até o ano de 2027, já contemplando X colégios, escolas ou alguma coisa assim. Mas tem que ter uma definição igual meta, com data e mensuração, porque senão a visão fica solta. Ela fica totalmente solta. E aí não é uma coisa assim, bem assim, né? E o gestor tem que saber. No nosso caso da educação, por exemplo, o projeto pedagógico, que é o nosso
carro-chefe, né, que é a finalidade no nosso... Ele tem que estar muito bem definido. Hoje nós temos lá na Rede Clarissas um projeto pedagógico muito bonito, sabe? Muito bem definido, bem bacana para ser usado. E para as demais coisas a gente conta muito com parceiros estratégicos. Porque, por exemplo, para nós, por exemplo, nós temos um distribuidor de livros, nós temos o parceiro no sistema de ensino, nós temos parceiros nas correções de redações e, no nosso caso aqui, né, nós temos um excelente parceiro financeiro que nos dá toda uma tranquilidade para estar focado bastante na nossa atividade fim, que é a educação no nosso projeto pedagógico, nos nossos processos do projeto pedagógico, nas nossas formas de melhorar continuamente o nosso processo pedagógico, que é um processo maior ainda, que eu posso falar, do que outras escolas. Por ser confessional católico, a gente soma muito ao projeto pedagógico. Aliás, ele vem muito assim forte em cima do projeto pedagógico, e nessa parte humana, de valores humanos, de justiça, ética, moral, compaixão, fraternidade, essa parte toda, para a gente estar formando, o slogan das Irmãs Clarissas, né? Está formando gerações que vão fazer a diferença, que fazem a diferença, para que a gente tenha pessoas que possam estar em modelos de condução hoje, mas que não sejam aquelas pessoas que façam assédio, que não joguem baixo, que não puxem tapete, mas sim que saibam conduzir de uma maneira íntegra, justa, para o bem. Sabe? Então, esse é o nosso negócio, formar cidadãos de forma integral, robusta, para que possam conduzir de uma maneira ética e justa nesse mundo aí que às vezes a gente está vendo aí que está um pouco complicado. Caótico. Pô, que baita missão, hein, Adriano? Uma missão bem bacana. Até fácil acordar todo dia motivado, porque realmente então, isso é um negócio interessante. Agora você está vendo, então, a necessidade de juntar toda a bagagem que eu tinha com essa bagagem delas, que é próprio delas. Com certeza. Sabe? Que unir isso aí para fazer uma coisa bem bacana e formar cidadãos bem íntegros, sabe? Nessa parte de valor humano e nessa base científica, nesse conhecimento científico também. E a gente conhece de perto o trabalho que vocês estão fazendo lá e realmente é incrível. Olha que bacana. Que os últimos 11 anos aí foram exponenciais. Juntamente com isso aí, com algumas coisas aí da vida, né? A exemplo aí, essa pandemia, né? Pois é. A gente precisa falar disso até um pouco, que você na época, trouxe muitas coisas bacanas sobre a gente se antecipar a alguns movimentos. Mas antes disso, Adriano, eu queria até olhar aqui para a câmera para reforçar as mensagens que o Adriano trouxe para vocês. Olha que interessante. Primeiro ponto, que foi a dica que ele me deu lá 3 anos atrás. Não cair 100% no operacional, né? Porque e essa é uma dor que todo gestor tem, né? O pessoal tem que entender bem o contexto da fala. Ser o gestor do operacional e não ser o executor do operacional. Senão você perde a gestão. Porque a gestão exige o olhar 360. Olha aqui, 360 interno e externo. Uma das coisas que também que leva a cair muito uma empresa é ficar focado só internamente nos problemas que você tem ali de dia a dia, de ego, de processos, e esquecer do externo. O gestor jamais, ele tem que estar muito atento a toda a parte externa que influencia o segmento, não só o segmento como um todo. Até um movimento, por exemplo, pode ser feito nos Estados Unidos ou na Europa, que vai repercutir aqui. Então ele já tem que estar de olho nisso. Então ele não tem que entender a fala, porque... Com certeza. Né? Super importante esclarecimento e incrível isso que você está falando. É isso, pessoal. Tá focado na gestão, né? em liderar pessoas e não ser o executor do dia a dia das ações operacionais, né? E um ponto de observação importante que você falou é estar sempre olhando para dentro e para fora, que é o grande responsável de estar fazendo isso. Segundo ponto super interessante que o Adriano trouxe, que visão,
acho que o primeiro ponto, né? Importantíssimo ter uma visão. Vejo que tem muitas empresas que não têm uma visão clara, o que é um baita problema, porque você vai perseguir algo que você nem sabe o que é, né? Exato, fica uma coisa solta, né? Eu vou ser o melhor disso no meu estado, na minha cidade ou no meu país, enfim. Tá solto. E Muito não solto. tem como você perseguir um propósito sem saber o que você quer. E o gestor fica tranquilo, né? Sem dúvida. Porque ele não tem uma data para cumprir aquilo. Exatamente. E aí, casado, né? A parte de visão é meta, super importante ter uma visão clara, com números e cascatear para o seu time, né? E complementando ainda isso tudo que a gente já falou. E administrar é obter resultado juntamente com as pessoas ou através das pessoas, através da equipe. Para isso, a equipe tem que estar coesa naquele objetivo. Estando coesa naquele objetivo, cada um da sua equipe sabe o seu processo. Se o processo está bem desenhado, o sistema funciona. Lindo. Terceiro e ponto e penúltimo, né, Adriano? Projeto pedagógico bem definido, né? Afinal de contas, é o core business da escola. Exatamente. Né? Super importante ter isso muito bem definido. E eu lembro muito bem que você falou dos parceiros estratégicos, porque esse é um trade-off que todo mundo vive, né? Pô, eu quero fazer um monte de coisa, mas obviamente que você não consegue fazer tudo. E as parcerias são extremamente importantes, né? Muito importante. Nós temos esses parceiros estratégicos, eu acho que é um termo meio antigo, mas a gente falava que o gestor que quer fazer tudo é o gestor pato, né? Aquela coisa que pato não faz todas as coisas que ele faz, mas não faz bem, né? Nada, mas não nada bem, voa, mas não voa bem, corre, mas não corre bem. Então é o gestor pato, ele quer mexer com tudo. O gestor mesmo que é gestor, ele é um maestro. A sinfônica está ali. Mas ele é o maestro. Ele não é o especialista no violoncelo, ele não é o especialista no piano, ele não é o especialista no trompete, ele não é o especialista no violino. Mas ele sabe exatamente a hora que cada um tem que entrar, o tom que cada um tem, ele sabe exatamente isso. Então, o gestor é o maestro, o especialista é ali o professor, é a coordenação, é o pedagogo, é a psicóloga, é o contador, é a advogada, é o cara do marketing ali, é a pessoa da informática. O gestor, ele sabe conduzir aquilo tudo ali. Eu não sou especialista em informática, mas eu sei o que a gente quer, eu sei o que eu quero, eu sei o que a empresa precisa, e nisso há o diálogo ali com as pessoas dos setores para a gente alcançar aquilo da melhor maneira possível. E eu sempre gostei de estar nas empresas e tentar colocar as coisas de vanguarda. E é uma coisa que a gente faz na Rede Clarice. Inclusive com vocês. Nós somos de vanguarda, acho que fomos um dos primeiros parceiros seus. Sem dúvida. Não é isso mesmo? Foi. Porque enxergamos ali foi incrível uma possibilidade também, para nós também foi muito incrível, porque nos dá essa tranquilidade de ter o nosso valor ali, sempre na data acordada. Adriano, e vamos aprofundar um pouco nessa questão. Você falou, né? Gestor é um maestro. E você já trouxe os pilares. Agora, tem um ponto que eu sinto aqui, né, no meu dia a dia. E com certeza o gestor que está ouvindo ele tem a mesma dificuldade, que é beleza, Adriano. Pô, a gente já sabe os pilares, a gente precisa da autonomia, precisa ter a visão. Só que no dia a dia, como a gente sabe, começa a aparecer fogo para todo lado e é muito fácil, né, o gestor, o dono, o sócio ter que ficar apagando fogo o tempo inteiro no dia a dia, né? Então até teve um exemplo aqui essa semana passada, tinha uma escola aqui e ela comentou, pô, eu não consigo controlar minha agenda, né? Chega um pai de aluno, chega um professor, e a pessoa não consegue organizar a sua agenda para justamente gerar essa autonomia, sair do operacional. Uhum. Que dica que você tem? O que você faz realmente, por exemplo, de agenda de gestão com o teu time para realmente conseguir organizar bem e liberar tempo para olhar para a estratégia e não ficar tão busy no dia a dia? Tá. Vamos lá. Mais uma vez, você tem que ter o planejamento. Então vamos pensar o seguinte: o planejamento do ordinário e do extraordinário. Nós não podemos esquecer que muitos fatos são inerentes ao negócio. Vão acontecer mesmo. Um menino que machucou na escola, uma briga,
de alunos, um professor que quer sair, uma demissão inesperada, um pai que houve um problema entre dois alunos, um pai que quer resolver aquilo ali na hora. Então, essas coisas são inerentes ao negócio, vão acontecer, então ele tem que estar preparado para isso. Agora, vamos lá, em termos de autonomia. Aconteceu algum problema que o pai, você citou aí agora, chega lá, tal. Então, esse pai, primeiramente, ele tem uma condição de conversar com o orientador ou com o coordenador. Se a coisa for muito grave, aí vai para o diretor. Mas então é o que a gente está falando de autonomia. Tá certo? É o que nós estamos falando de autonomia. Determinados casos, vai para a orientação. Determinados, vai para a coordenação. O caso extrapola um pouco, aí vai para a direção. E aí, outra coisa, é isso que a gente falou. Muitos casos desses são inerentes ao negócio. Né? Você tem aqui na EducBank casos que vão acontecer que são inerentes ao negócio. Alguma coisa com o banco ali e tudo, mas você tem que estar preparado para isso. E saber resolver, e tranquilo para isso. Porque você pode ver que a maioria dos casos são repetitivos. Eles são repetitivos. Tá certo? E você dando essa autonomia, igual eu estou te falando, é problema de pagamentos. Então, tem o tesoureiro no colégio. Não precisa ser o diretor. Tem que resolver. Né? Um problema ali de currículo, tem a secretaria do colégio. Um problema realmente com o aluno, que está acontecendo isso, uma desavença que está acontecendo, você tem ali a orientação e a coordenação. Então, realmente, é saber o que é ordinário e extraordinário do dia a dia. Tá certo? E ficar mais no foco da estratégia mesmo, ou do tático. Mas, assim, vamos colocar o tático dividido aqui, por exemplo, em 2 ou 3. Mais acima. Se você for o tempo todo entrar no operacional, você vai complicar a sua vida. Seja em qual empresa for, em qual segmento for. E que tipo de reunião que você tem religiosamente com o teu time? Acho que esse é super legal de falar, Adriano. Até dando o exemplo do EducBank, né? O EducBank tem... Toda segunda-feira, por exemplo, a gente tem uma reunião de liderança para organizar as agendas da semana, etc. Todo mês nós temos uma agenda com todo o time. Acho que seria super legal você dar um exemplo do colégio para o mantenedor que está ouvindo. Tá. Nessa parte pedagógica, nós temos uma coordenação pedagógica lá na rede. Então ela está sempre em contato com os colégios. Eu sempre gostei, como gestor, de nivelar muito rápido, tanto para cima quanto para baixo. O nivelamento, ele acaba até com a fofoca. O diz que me diz. O que eu faço muito hoje é conversar rapidamente por telefone, por WhatsApp, com as direções, muito rápido, o tempo todo, com qualquer problema. Agora mesmo eu recebi um WhatsApp de uma direção aqui, para acelerar isso tudo, e não só naquela data ou naquele período. Para me mobilizar a empresa, a gente estava vendo, a gente começou lá anteriormente com 4 reuniões anuais. Depois passamos para 2. E agora a gente está fazendo muita coisa virtual, online, ou mesmo por WhatsApp rapidamente. Porque, vamos lá, o ordinário, ele já está mais ou menos no dia a dia, todo mundo já sabe. Isso é muito legal. Sabe o que é legal? Quando você vamos dizer assim, as pessoas já sabem exatamente ali a rotina, a operacionalidade do dia a dia dentro dos processos ou dentro do padrão já definido. Então você só vai começar a aparecer mais ou intervir quando extrapola aquele processo em alguma coisa. O problema é que as empresas, algumas empresas, né, para não ficar assim, as empresas, não querem definir os processos. Tem preguiça, né? Porque eu não criei os processos ainda na empresa. Aí a pessoa se engana, porque os processos estão ali. Existem, você Existem. Só não sabe quais são, né? Só não sabe quais são. Sem você dúvida. só não definiu. Sem dúvida. Tá certo? Igual cultura, né, Adriano? Igual cultura. Cultura existe. Você Cultura. pode não ter definido, mas ela existe. Ele né? existe. Então, a empresa está lá e os processos estão. Muitas vezes na cabeça daquele funcionário. Esse é o grande erro também.
Quando a empresa ainda é pequena e tudo bem. Vamos deixar aqui, tem que entender bem o contexto da fala. Tudo bem. Mas a empresa começou a crescer, ou quer profissionalizar, aí o processo tem que ser descrito. Então hoje, por exemplo, se eu ter uma ideia, nós temos todo um processo muito bem descrito, por exemplo, a matrícula. Muito bem, inclusive juntamente com parceiros, com vocês inclusive, definidos, etapa por etapa, essa coisa toda, com todos os colégios e tudo. Então nós temos essa coisa muito bem alinhada e tudo. Nós temos hoje todo o nosso projeto pedagógico muito bem definido e alinhado com os 4 colégios. Hoje nós temos um trabalho que eu posso falar assim de uma maneira até muito coloquial, que a página que um colégio tiver na etapa X, por exemplo, né, a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a página que o colégio tiver no livro, na matemática, naquela etapa, o outro também vai estar. Então, essa definição de processo, porque os processos estão lá, tá? O cara fala, mas meu colégio ainda não definiu os processos. Engana-se ele. Os processos já estão lá. Ele só não escreveu, não chamou equipe, não fez aquele desenho mesmo ali do processo, não padronizou aquilo para que aquilo seja, haja naquele formato ali. Tá certo? E isso é planejamento. Quando você fala aí, por exemplo, acontecer problemas ou não, nós temos planejamento. O que é planejamento? Planejamento é feito para que o resultado saia de acordo com o planejado. Claro que todo planejamento ele é dinâmico, não é estático. Se precisa, muda. E deve ser. Não é isso mesmo? Né? Fazer ação corretiva, ou até mesmo uma preventiva antes ali e tudo. A gente fazer essa coisa desse tipo. Agora, vão existir problemas? Vão. Vão existir problemas que são inerentes ao negócio? Vão, e você tem que estar preparado para aquilo. E, com certeza, a maioria é repetitiva. Então vamos aproveitar essa deixa e falar um pouco dessas externalidades. E vamos usar a pandemia como exemplo. Porque eu acho que, na época, até quando a gente conversou, se eu não me engano, a gente tinha acabado de sair da pandemia. Você me trouxe diversos exemplos de como que vocês se antecederam e se planejaram. Obviamente que sem abrir segredo de negócio aqui, mas pensando mais como um gestor, Adriano, que está ouvindo e muitas vezes acaba entrando no desespero. Então acho que a pergunta é mais nesse sentido. Vamos usar a pandemia como exemplo e como não cair no desespero nas horas que acontece alguma coisa macroeconômica ou estamos com algum resultado que não está chegando aonde a gente gostaria. Como que você usou e se planejou para a pandemia, por exemplo, para não cair nesse desespero e usar isso como exemplo para quem está ouvindo? A pandemia foi um negócio totalmente diferente, né? Então, passar por alguns momentos, por exemplo, né? No Brasil nós tivemos vários planos, mas foram planos aí econômicos. Eu vivenciei quase todos, porque a gente teve muito plano econômico na década de 80. Nossa, mas muito mesmo, né? O plano Collor, então, veio para dar uma acabada com isso mesmo, aí, jogar uma bomba, né? Você acordar e ter 50 mil na conta. Até vinha o real, que deu uma certa estabilidade aí para a gente, né? E agora a pandemia extrapolou tudo. Porque a pandemia, né, a gente só teve uma coisa nesse sentido aí, se eu não me engano, aí, em 1917 para 18, né, com a gripe espanhola. E agora a pandemia veio aí e foi um negócio extremamente complicado. Eu lembro que a hora que bateu ali mesmo, e todo mundo tem que ir para casa e tudo, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo, que é o grupo, vamos dizer assim, um grupo gestor ali, o grupo que é o braço direito mesmo, então foi constituído da advogada, das 4 direções. Na época tinha um cara lá conosco que ele agia muito nessa parte de informática e marketing, ajudava bastante. E ali a gente começou a trabalhar bem. Eu vou citar em 2 etapas. Com esse grupo, a gente conseguiu ali em uma semana já ter tudo preparado, graças a esse funcionário na época, né? O nome dele é Henrique, fazer todas as salinhas, todo o trabalho,
para que em uma semana, nós estávamos com todas as salinhas funcionando já com aula virtual. Então isso foi de uma assertividade louca. Financeiramente, que foi o negócio. Lá em casa, porque aí a gente tinha que ficar em casa, né? Não podia encontrar e tudo. Eu lembro de sentar na minha mesa lá de jantar, buscar um caderno, né? Aí tinha que ser um caderno mesmo, né? E começar fazer conta, desenhar. Então eu criei lá, que na época, foram 5 itens que deu essa condição da gente passar a pandemia. Eu, desde o início, embora muita gente ficasse naquilo que não seria uma pandemia, seria... não sei se você vai lembrar, mas começou ali em março, né? Se eu não me engano, não sei se dia 18 ou dia 20 de março, uma coisa desse tipo. E muita gente fala, não, isso aqui em maio já voltou, depois em agosto já voltou, no final do ano já voltou. E lendo bastante, e dentro do meu grau de conhecimento, eu realmente vi que era uma pandemia e que aquilo não ia passar em 2, 3 meses, nem em 6 meses, não. O governo lançou aquele projeto de ajudar nos salários, essa coisa toda. Mas dentro do meu planejamento, eu falo mesmo do meu mesmo, eu vi que aquela realmente era pandemia e que a coisa não ia realmente acabar rápido. Então eu optei por não entrar no plano do governo. E sim, como a gente teve uma evasão muito grande, nós temos muitos alunos do infantil, né, nossa escola, bastante. O infantil nosso é bem robusto. E era onde que eu tive uma maior evasão, claro, e faz sentido. Tanto é que eu falava com as direções, eles vão sair mesmo, não preocupa. Mas está saindo todo mundo. Eu falei, mas claro, o menino é pequeno, o pai, né, vai ter que ficar em casa, vai ficar com ele. Né? Como que você quer que o menino de 3, 4 anos fique ali recebendo aula online? Não faz sentido. Então, como eu tive esse enxugamento mesmo na empresa, a gente chegou a perder 540 alunos. Caramba, Adriano. Não, é muita coisa. Então, uma das opções foi, infelizmente, mas tem um porquê, infelizmente eu fiz um projeto que eu deveria demitir 15% da empresa. E isso eu realizei, ficou na realidade com 15,93%. Por quê? O principal, como eu dentro do meu pensamento, eu via que era pandemia, eu sabia que no ano seguinte, 21, ia entrar também fechado. Tá certo? As pessoas não na rua, fechado. Então, quem fez a opção pela coisa do governo, ele entrou com a equipe inchada em 21. Eu fiquei com a equipe magra em 20 e entrei com a equipe magra em 21. Entendeu o que eu estou falando? Então isso foi uma condição. E eu vi muita gente que entrou com a equipe inchada em 21, a ajuda do governo acabou, o cara estava ali e o pessoal ainda não tinha voltado, porque não podia ter a demissão. E eu estava com a equipe magra. Outra coisa foi fazer uma nova negociação com o sistema de ensino que a gente usa hoje. Foi uma negociação maravilhosa que nos trouxe também um retorno financeiro interessante. Tá certo? Então, ali, naquele momento ali, a gente fez uma negociação muito bem feita. Isso aí deu um retorno financeiro para a gente muito bom. Outra coisa foi essa de procurar, a gente já estava na ideia de estar procurando um parceiro financeiro, e ali, se eu não me engano, acho que outubro de 2021, eu conheci o Danilo num almoço de negócio aqui em São Paulo, e a gente conversou durante o almoço. Gostei muito da proposta, gostei do jeito dele, e chegando em Belo Horizonte ele já me mandou o que ele precisava. A gente já enviou para ele. Para vocês terem uma ideia, acho que a gente negociou tudo em 10 dias. Rápido.
Novembro nós já começamos a parceria. Estava operando. Sem dúvida. Novembro de 2021. Então isso também foi um negócio para nós muito interessante, não só pela pandemia, como hoje continua sendo, senão a gente, né, não teria mais continuado aí no negócio, mas foi um negócio muito interessante. E mais duas coisas que eu tive que fazer lá, mas é coisa interna, nossa lá e tudo, mas foram isso aí, foram 5 itens, que vender também um imóvel que nós tínhamos, que eu precisava vender ele e tudo, realizei. Então foram 5 itens que eu tracei e a gente conseguiu cumprir os 5 itens e com isso passar a pandemia. Depois os alunos foram voltando e a gente até mesmo teve um ganho em cima disso aí. A gente evoluiu. A gente tinha 2.889 alunos antes da pandemia. Em 22 já passamos a ter 2.921 alunos, já com crescimento. Incrível. Hoje nós estamos com 3.100 nos 4 colégios. Incrível. Eu até me arrepio de falar disso, porque quem tem empresa e empreende sabe que o momento difícil sempre chega, né? Sempre Sim. Tem um momento que vai chegar uma dificuldade e você não pode ter medo de tomar as decisões. Então, é incrível. Eu lembro quando você me contou o plano, eu falei, cara, sensacional o que você fez e rápido. Rápido. Mas eu queria, pessoal, importante vocês anotarem isso. Eu anotei de uma forma segmentada aqui o que você trouxe. Então, primeiro ponto, quando tem um problema, faça um grupo de apoio, né, com as pessoas que são teu braço direito, esquerdo, para pensar em conjunto, claro, e agir rápido. Claro. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é agir rápido, que você falou, pô, em uma semana a gente estava com um plano feito e... Esse, na parte pedagógica, todo feito. Todo feito na parte pedagógica. Claro que ia aparecendo né, problemas. Lógico. Mas a linha central, o cerne, o alicerce estava formado ali, tá? Para agir. Sem dúvida. E isso é importante para todo mundo entender, porque não tomar uma decisão também é uma decisão. Né? Exatamente. Então, você precisa, quando tem um problema, você não pode ter preguiça. Caio, você falou uma coisa mágica. Somos responsáveis por tudo que fazemos, por que não fazemos, por que deixamos de fazer, por que omitimos. Aliás, nós somos responsáveis por tudo. E a omissão é a pior delas. Sem dúvida, eu assino embaixo. Então, né? Por isso tem que se responsabilizar, agir rápido e tomar Exato. As decisões difíceis. Terceiro ponto que você falou, não ser ultra otimista. Eu achei que isso é importante, porque você, naquele momento, falou, opa, peraí, tem 3 cenários aqui, né? Tem o cenário otimista, que tudo vai ficar bem em 3 meses. Tem o cenário ultra pessimista, sei lá, vai demorar 3, 4 anos, e vai ter o cenário intermediário lá que, é uma coisa que pode demorar mais, eu preciso me preparar para isso. Caso contrário, eu posso ter um problema daqui a 1 ano. Né? E nesse ponto, revisitar o orçamento mesmo. Tem que revisitar o orçamento. Uma coisa que eu aprendi muito cedo, eu fiquei na área financeira há muito tempo, na editora, que era o gerente geral, mas sempre muito o financeiro. Eu aprendi mesmo por mim mesmo o seguinte, o financeiro, e você vem da área financeira, Sim. Você era o diretor financeiro, Sim, e hoje é o senhor. Então, vou aproveitar o Caio, que é o seguinte. Gente, quando tiver uma dor de barriga numa empresa, é o diretor financeiro que assume. É ele que vai olhar e falar, isso pode, isso não pode, isso deve, não deve. Inclusive, ele sobrepõe todas as outras áreas, porque senão a empresa morre. E se a empresa morrer, tudo aquilo outro que é atividade fim, não faz mais sentido. Acabou, né? Então eu sempre tive o controle, por exemplo, lá na Ceasa mesmo, fiquei 5 anos como gerente financeiro e mesmo depois como chefe de gabinete, eu ainda passava todos os números por mim, mesmo depois no planejamento também. Por quê? Porque você tem que ter o controle da empresa, você tem que ter o controle orçamentário. O gestor, por exemplo, eu tenho todos os números grandes e certeiros da empresa na cabeça. Não estou falando hoje de aparecer lá uma despesa de 15 mil, 10 mil, não é isso não. Mas todos os números grandes da empresa hoje eu tenho comigo. Meu ticket médio, a quantidade de alunos, o valor que está formando em 12 meses, de custo e de receita. Tudo na cabeça. E nossas principais receitas diversas, sem ser de mensalidades. Se você não tiver isso na cabeça do gestor, esquece. Esquece. Você não está gerindo sua empresa. E outra coisa acontece qualquer coisa, você tem que revisitar o orçamento imediatamente. Nós mesmo fizemos o orçamento nosso em setembro do ano passado e ele foi revisitado semana passada.
Semana retrasada. Eu falei com o contador, vamos dar uma revisitada aqui no orçamento agora, né? Porque já acabou aí praticamente de formatar o ticket médio, vamos dar uma revisitada nele todo aí. E quarta-feira passada ele ficou novamente pronto para a gente tocar. Então os números todos, principalmente os grandes, estão na mente aqui, bem guardados. Então, esse outro ponto que você está falando é revisite sempre o seu orçamento. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo e assino embaixo, Adriano. E aí, os últimos 3 pontos que eu anotei: não tenha medo de renegociar contratos. Nunca. Sempre que necessário, chame seu fornecedor, exponha a situação e, obviamente, de uma forma legítima, né? E sadia. Entrar numa negociação de contrato, olhar para novas parcerias que podem ajudar. E, por fim, uma coisa extremamente importante que você falou: fazer caixa, né? Faça tudo o que for necessário para colocar caixa. Caixa, como diz em inglês, cash is king, né? Caixa é o rei, porque o Adriano falou uma coisa que é importantíssima, pessoal, que é o seguinte: não adianta ficar sempre na utopia. Não. A empresa, para ela entregar a visão dela, ela tem que estar viva, tem que sobreviver. Uma empresa que tem um baita de um propósito e não está viva, esquece. Não, de nada importa. Então, é muito importante equilibrar o propósito, né, com a gestão. É o que nós estamos falando. Tudo, não só o segmento de educação, mas qualquer segmento, a sua atividade fim está ali, saúde, o que for, é realizado dentro de uma empresa. E a empresa tem que ser sustentável. Ela tem que ter orçamento muito bem definido, custo muito bem definido, né, as fontes de receitas muito bem definidas. E o mais importante que é a fonte de receita é a rentabilidade que aquela receita está te dando. Rentabilidade. Porque senão você afunda a empresa em dobro. Adriano, que conteúdo incrível. Acho que o mantenedor e a mantenedora que está ouvindo aqui hoje vão sair com muita coisa interessante para implementar. Acho que a gente passou por bastante coisa bacana. Acho que para a gente ir já para o fechamento, eu queria que você falasse a última pergunta um pouco mais tática e depois a gente vai para o fechamento. Desculpa. Eu queria que você falasse um pouco do momento da rematrícula, da matrícula, que a gente sempre percebe no dia a dia aqui das escolas que é uma grande dor, é um momento importante, porque é onde você vai definir o teu faturamento do ano seguinte. E as escolas têm ainda muita dificuldade de fazer uma campanha com qualidade, se anteceder. Que dica que você daria para quem está ouvindo como otimizar o teu processo de matrícula e rematrícula? Vamos lá. Primeiramente, você tem que saber muito bem o seu nicho, né? O seu nicho que você está atuando. Segundo, a sua concorrência. A gente, quando começa a fazer esse trabalho, a gente começa, primeiro na parte de marketing, a definir a campanha ali para maio. Eu gosto da campanha já pronta mais ou menos ali em junho, julho. Aí eu estou falando a parte de marketing. Tá certo? Os slogans, eu vou falar a palavra aqui, mas o outdoor, ou seja, né, o formato dos posts, essa coisa toda. No nosso caso, como nós ainda temos cidade do interior, outdoor ainda é usado, né? A gente sabe que da poluição visual, principalmente nas capitais e tudo, mas na cidade do interior ainda funciona bem, enfim. Então a gente desenha toda a nossa campanha em cima de cada município ali que funciona bem. Nós temos em algum colégio que nós temos televisão, né? Dois canais de televisão, e o resto a gente inclusive chega a usar rádio também, essa coisa toda e tudo, mas a gente começa ali em maio, junho e julho, tá certo? Juntamente com essa parte mercadológica, a gente começa a ver, aí eu peço para o pessoal ligar para os colégios concorrentes. Então nós já temos um mapeamento de todos os que são nossos concorrentes. Então a gente revisita eles, vendo quais são os pontos fortes, pontos fracos, qual o projeto pedagógico deles, quantos alunos eles têm, qual que é a mensalidade que eles estão atuando, se eles têm integral, se não têm integral, se eles têm
igual nós temos alguns projetos de socioeconômico, né? Colocado aí, socioemocional nos colégios, enfim, todo aquele aparato dos nossos concorrentes. Uhum. Então a gente vai fundo em cima disso. A hora que eu faço esse levantamento todo, eu tenho um mapa bem grande, são 4 colégios, e cada colégio ali no mínimo 3 concorrentes, então a gente coloca ali de 3 a 6 concorrentes principais. Eu vejo como que eles estão atuando, aonde que eles estão atuando, quais são os parceiros que eles estão tendo e principalmente o valor de mensalidade. Aí eu já pego aquilo ali e já trago para o financeiro. Então a gente começa a fazer o orçamento em cima daquilo ali, da necessidade das mensalidades, do valor das mensalidades. E como você sabe, né, quem dera, né, que a gente pudesse formatar um custo e falar, meu custo é esse aqui, eu preciso de tantos % de reajuste. Claro que não é assim. Todo bom administrador sabe que você faz esse custo bem apanhado e olha o mercado, seus concorrentes ali, ou mesmo produtos similares, e você encaixa o seu valor de novo ali, dentro do seu nicho, do seu segmento, para você não extrapolar e nem estar aquém também daquele valor. Né? Tá certo? Eu não posso falar assim, pô, eu precisava aqui para ficar bem, que dá 20% de aumento. Isso não comporta. Não comporta nem socialmente aí com os pais, com as famílias, assim como não comporta também que eu extrapolo o valor da mensalidade ali da minha concorrência e eu estou fora do negócio. Então, definir, nós já sabemos o nosso nicho, essa coisa toda. Então, eu começo a fazer o orçamento do ano seguinte, né, do custo, né, do custeio, investimento do ano seguinte, essa coisa toda e tudo. Em cima daquilo ali, a gente vê a necessidade que a gente tem ali de reajuste, tá certo? A gente chega a fazer 7 a 13 elaborações. É um momento gostoso. Esse é o momento que eu mais gosto, eu adoro. Né? Eu posso falar que assim, é uma coisa que eu adoro aquilo. Então a gente chega a fazer 7, 13 levantamentos e vamos ali, pum, pum, pum. Então a gente chega a olhar, por exemplo, fechei um colégio aqui, vejo o meu concorrente, ponto forte, ponto fraco, aí já converso ali com o pedagógico, precisamos entrar com um projeto novo, assim, assim, assado. Todo ano a gente entra com um projeto novo. E financeiramente a gente começa a olhar aqui o valor da mensalidade. Então, por exemplo, não, peraí, eu posso dar um pouquinho a mais aqui no infantil, mas eu vou ter que recuar um pouco aqui nos anos finais, porque o meu concorrente aqui, ele está... sendo mais agressivo. Então, a gente olha isso muito. E, ultimamente, nesses últimos 2 anos, principalmente nesse último ano que eu falo é 24 para 25. A gente está colocando muito que a gente está dentro do nosso nicho, tá? Vários nichos, né? Colégios aqui de mensalidades, né? Bem mais elevadas e tudo. Dentro do nosso nicho, a gente já, por exemplo, aqui é meu feixe de nicho. Eu já não estou mais aqui nem aqui. Eu já procuro estar aqui, por exemplo, ou aqui. Por quê? Porque nós temos um projeto pedagógico maravilhoso e bem definido. E a gente já está preparando toda a equipe e todo o nosso projeto preparado, porque a gente hoje já não fala mais de preço e sim de valor, porque a gente agregou valor. Em todo negócio, seja o segmento que for, você tem que agregar valor ao seu negócio. O seu negócio não pode ser só de preço, porque senão vira commodity, né? Vamos assim... falando aqui a grosso modo, você tem que agregar valor, principalmente a área de serviço, você tem que ter excelência para agregar valor. Então a gente já conseguiu agregar valor. Parte da sociedade já enxergou isso aí na gente. Então, dentro do meu fecho, eu já posso estar aqui. Mas a gente, por exemplo, esse concorrente nosso ainda está com valor bem mais baixo, ou, nem vou falar valor, com preço bem mais baixo. Aí eu falo, mas eu já estou acima dele. Nós já temos projetos que são bem mais consolidados, robustos, e tem muito mais substância e conceito do que aquele meu concorrente. Então, eu posso estar aqui. E tem confiança que o cliente entende. E precisamos passar essa mensagem. A mensagem, às vezes, só pelo marketing em si, ele não funciona. Ele tem que estar tangível. O cliente tem que... É como se ele pegasse naquilo. Ele não pode ser intangível. Então, ao entrar no colégio, ele já tem que começar a observar de cara esse valor no atendimento, ali nas coisas, nos móveis, nas pessoas, sabe? O atendimento, aquela coisa toda. Tá certo? Como eu vi muito assim, eu trabalhei muita parte de varejo,
para você ter uma ideia, né, na minha sala, meu computador, eu tinha todas as lojas e praticamente ela ficava rodando todas as lojas, o valor que estava faturando e o markup que estava gerando, loja por loja. Tá certo? E aí eu tinha o fechamento global de todas as lojas, né, e o markup que a empresa estava funcionando. A mesma coisa eu faço no processo de matrícula e até hoje. Eu vou recebendo os relatórios e, se eu não me engano, acabei de receber aqui, ó, os nossos relatórios diários. Todo dia? Todo dia gente, eu recebo os relatórios diários com a formatação de preços que nós temos. Aí nós estamos com 3.100 alunos e o nosso ticket médio está sendo formado na faixa de R$ 977, R$ 971 reais, o nosso ticket médio. Tá certo? Nós temos aqui, com relação ao ano passado, nessa mesma data, eu estou tendo um crescimento com relação à mesma data do ano passado, hoje, de 12,22%, mas com relação a novembro, que é o mais importante, sim, não essa data, mas novembro, de 11,24%. Incrível. Entendeu? Incrível. Então a gente precisa estar sabendo isso o tempo todo, recebendo os relatórios o tempo todo. Esse relatório acabou de chegar agora, 11 horas e 7 minutos. Eu recebo ele diariamente, toda a equipe. Claro que não é todo mundo da equipe, mas as direções, tesoureiros, coordenadores recebem relatórios que são devidos a eles. Todo mundo muito bem informado. A eles, né? Uhum. Não quer dizer que é um relatório igual para todo mundo, porque tem valores, essa coisa toda e tudo. Mas a gente recebe todo dia, tem a área lá muito bem desenhada de todos os nossos relatórios, o que está acontecendo. Poxa, caramba, e que aula, né? Pô, que aula, Adriano. Que ótimo. Muito rico essas informações todas. E acho que até, você falou um negócio aqui que me deixou... até caiu a pressão aqui de felicidade, que não falamos de preço e sim de valor. Poxa, isso é uma coisa que não é fácil de fazer. Não é fácil. Né? Eu ainda falo para a equipe o negócio mais interessante que eu acho, em cima dessa fala. Porque aí eu dou a realidade para a equipe. Nós não falamos mais de preço. Nós estamos falando de valor porque a gente conseguiu agregar valor. Uhum. Só que valor tem preço. Claro. Ou seja, isso me custou também. Para gerar esse valor. Então, o meu ticket médio precisa aumentar. E para isso acontecer, o público tem que enxergar isso. Na excelência do meu trabalho ou do meu produto. No nosso caso aqui, do trabalho, do serviço prestado. Não, e isso é super importante, né, pessoal? Porque olha como as coisas têm que se conectar, né? Se você toma uma decisão de incrementar valor, gastar para isso, e você não está preparado para traduzir isso para a ponta, é muito perigoso. Porque muito perigoso. Você vai abrir um buraco no seu caixa, vai abrir um buraco no seu orçamento. É como se você desse uma Ferrari para sua equipe para andar em estrada de terra, né? Estrada de terra, exatamente. Então tem que estar tudo muito conectado, né? Muito. A estratégia ela começa na definição da visão, mas como que você vai traduzir isso para a ponta e na percepção de valor do cliente. Então, incrível, Adriano. Então, acho que para a gente encerrar, porque acho que o período já encerrou, mas eu queria, Adriano, aqui é uma mensagem mesmo que eu queria que você deixasse para quem está ouvindo, mas uma mensagem da tua perspectiva e os teus desejos para o setor de educação básica, né? Você que já está há 11 anos nesse mercado e já passou por tanta coisa nesse segmento, como que você está olhando para frente para o segmento de educação básica e o que você deseja como um grande apaixonado aí pelo setor? Essa é uma pergunta assim, a gente deseja o melhor, né? Não tem... Nós estamos aí num mundo aí que está um pouco complicado, muito dividido, né? Então, alguns pais que não querem que determinados assuntos estejam dentro dos livros ou dentro do ensino, outros já querem. O que a gente precisa é de uma harmonia, sabe? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo, harmonizar mais. E a gente conseguir fazer um trabalho com as crianças que seja dentro dessa harmonia. E aí eu vou falar muito, inclusive, aí das irmãs clarissas, né, que o slogan delas paz e bem. Então, nada melhor do que o mundo em paz e bem.
Elas estão de parabéns por isso, sabe? Eu tenho orgulho de estar lá com elas, lá, porque ela muda um pouco a sua cabeça de superávit, mas um superávit sadio, sabe? E essa harmonia que talvez assim vai ser mais difícil agora, né? O mundo está muito complicado, mas se a gente tem que ser persistente, sabe? Conseguir cada vez mais passar para essa moçadinha que está chegando aí, essas crianças, jovens e adolescentes, que viver é bom, que o mundo é bom, que educação é ótimo, que aprendizado é maravilhoso. Não tem nada mais interessante do que estar dentro da nossa cabeça, sabe? Você saber ter compaixão pelo próximo, você ter saber fazer empatia, porque empatia é difícil. Você se colocar no lugar do coleguinha ali, sabe, do amigo, e não existe empatia sem compaixão, sabe? Isso é balela, falar que empatia sem compaixão. Porque empatia não é eu pensar, se eu tivesse no lugar dele eu fazia isso. Não, é você estar no lugar dele com o grau que ele está vivenciando, ou o grau dele ali, né? E não com a sua cabeça. Então você tem que ter muita compaixão com isso. Então a gente da educação ser persistente, continuar nessa luta aí, sabe, de passar o correto para as crianças, para os jovens, sabe, o que é correto mesmo, o que deve, o que está nos livros mesmo, porque é verídico. A ciência é verídica e ela precisa ser tratada dessa forma. Assim como essa parte de valor humano também, que a gente precisa. Nós temos lá alguns projetos maravilhosos. Nós temos lá um projeto que é a Rede do Bem. Nós temos o pastoral, que no nosso caso é católico. Você tem, né, dentro da grade curricular religião, mas fora isso a gente ser confessional, nós temos os agentes pastorais que nos ajudam nisso. E nós introduzimos, né, desde o ano passado, o socioemocional para a moçada ali que já está numa idade, né, que essa coisa, com um projeto lindo aí, né, do sistema de ensino, que é Eu no Mundo, que é maravilhoso. Então o que eu faço é isso, que eu quero ver isso, sabe? É a educação florescer cada vez mais e que isso frutifique em cidadãos aí cada vez mais do bem e que promovam a paz. Pô, incrível, Adriano. Compartilho 1000% com a tua mensagem, não só eu, como todo o Eduque Bem, que é uma honra ter você como um dos principais clientes e como amigo. E bom. Queria te agradecer do fundo do coração por ter topado aqui o convite, de ter vindo até aqui. O Eduque Bem que aqui te dá um abraço enorme aí. Eita. E que continue uma parceria aí por muitos e muitos e muitos anos. Vai continuar com certeza. E esse aqui nós só podemos encerrar com um aperto de mão bom, hein, Caio? Eita. Sem dúvida, meu querido. Isso. Sem dúvida. E só para fazer o fechamento aqui, né, que vocês precisam. Bom, espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Estou ansioso para estar na rua aí, para vocês conseguirem consumir esse conteúdo o mais rápido possível. Minha sugestão, anotem, façam o máximo possível para implementar essas táticas aqui que o Adriano trouxe para vocês. E mantenham a calma, foco, visão, planejamento, orçamento e boa execução, tá? O episódio estará disponível no Spotify, né? No YouTube e na plataforma Educador 21. Compartilhe com todas as pessoas aí que vocês acham que possam usufruir desse conteúdo. E é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Um grande beijo no coração de cada um de vocês.